Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje fazendo uma vistoria, né, de entrada. E eu queria só conversar com vocês que seguem a gente aqui no canal. Ai, deixa eu ir pra cá que tá a luz ali. Sobre uma coisa muito importante, gente, mas tipo, muito mesmo. Não importa o que falem pra vocês. Seja engenheiro, seja vistoriador, seja corretor de imóveis, seja imobiliária, seja até advogado, seja quem estiver assistindo aí, imobiliária, principalmente imobiliária ou vistoriador. Vistoria de saída, ela tem que ser acompanhada pelo locatário ou, no mínimo, ele tem que ter sido convidado a participar. Ponto. Não existe isso do tipo assim, ai, não precisa. Ah, porque o locatário depois não vai atrás. Olha, sabe, tipo assim, então muita gente fala, ai, mas o importante é a vistoria ser bem feita, que daí não vai ter como o locatário contestar. Não existe isso, gente, só pra vocês entenderem. Por que a vistoria de entrada não é obrigatório ser acompanhado? Até então, né? Hoje não tem uma lei vigente dizendo que tem. Pode ser que futuramente tenha. Porque ele tem direito do contraditório depois. Geralmente nos contratos tá ali. A vistoria de entrada deve ser contestada no prazo X, quer dizer, o locatário vai ter oportunidades de conferir aquela vistoria de entrada e ele produzir a prova dele de como o imóvel está. Então, ele vai conferir se aquela prova, aquela vistoria de entrada condiz com a realidade do imóvel. Se condiz com a realidade do imóvel, então, ok, ele não vai contestar. Se faltou alguma coisa, ele vai ter a oportunidade de fazer a sua, entre aspas, defesa, vamos dizer assim. E aí ele vai poder colocar ali o que ele concorda, o que ele não concorda, o que está diferente. Então, ele teve direito ao contraditório, vamos dizer assim. Agora, na saída, se você não chama esse locatário para acompanhar, porque aí a saída, você concorda que você tem que. O locatário tem que entregar o imóvel em boas condições, como está na entrada. Porém, se vai um representante da imobiliária, uma empresa terceirizada, que muitas das vezes, a maioria das vezes, pende mais para a imobiliária e para o locador, e ela é imparcial, mas acaba, querendo ou não, pode sim pender mais para o locador e para a imobiliária. Se esse locatário não é convidado a acompanhar essa vistoria de saída, ele pode muito bem depois, num processo judicial, porque vão cobrar deles os danos e eles às vezes não vai querer pagar, falar assim, olha, não fui convidada pela vistoria de saída, então eu não concordo, porque eu não acompanhei. Eu não sei se essa pessoa não estragou o imóvel, eu não sei se, enquanto eu não estava ali na vistoria, não veio mais gente e estragou. Eu não estava ali para ver essa prova sendo produzida. Eu não tive direito a poder contestar essa vistoria. E quando eu contestei, falei que não concordava, falaram que nada a ver, que era isso e acabou. Então ele não teve direito do contraditório, entende? E assim, por mais que você não concorde com a minha argumentação, você queira falar um monte de coisa, desculpa, gente, jogue lá no Google jurisprudências que o locatário não acompanhou a vistoria de saída e veja quantas que o proprietário e o locador ganharam. Que o juiz falou assim, não, tudo bem, o locatário não precisa acompanhar, só joguem, só vejam lá. Tem várias, várias, e todas a imobiliária ou o locador perdem, eles não podem cobrar os prejuízos. Então, assim, se o locatário não quer acompanhar, às vezes eles fazem isso, né? Por exemplo, às vezes tem um locatário assistindo e falando, o segredo então eu não vou acompanhar, eles não vão poder me cobrar. Não é bem assim. Porque se você for convidado, e não é difícil comprovar que você foi convidado e você não apareceu porque você não quis, aí a gente vai falar, ele abriu mão. Ele não quis, é igual quando você não contesta a vistoria de entrada. Você abriu mão do seu direito, o problema é seu, desculpa, mas é verdade. Então, se você não quis, o direito não vai socorrer quem tá dormindo, né? Então, assim, pensa bem nisso. Você que é imobiliária, locador, e sai falando por aí que não tem problema, fala que nunca deu problema, porque é raro, às vezes, mesmo alguém reclamar, porque os danos às vezes são tão pequenos, né, que estão sendo apontados, que a pessoa pensa, não vale a pena eu ir reclamar. Mas pode acontecer um dia que aconteça, e aí você vai ter uma dor de cabeça, porque não vai ser R$ 1, R$ 2. São valores altos, 1.000, 2, 3 mil reais. Aí você, imobiliária, ganha uma taxa de administração lá por um ano de R$ 100, ganhou R$ 1.000 e vai perder 3, 4 mais advogados. Você que é historiador e fica propagando esse tipo de informação errada, fica falando isso aí, você pode até ser responsabilizado, porque aí você vai levar isso pra imobiliária, a imobiliária pode jogar em você, entendeu? Pode ser que eu esteja divagando, mas enfim. Principalmente você que é imobiliário, proprietário, não faça isso. E quem é locatário não queira também se esconder, dizendo assim, eu não vou aparecer e tá tudo certo, que não é bem assim. Tem várias formas de você se resguardar que você foi convidado para aparecer na vistoria e não foi porque não quis. Então, assim, não queira dar uma de malandro, porque não vai dar certo, entendeu? O juiz também não é burro. Mas estou dizendo uma coisa para se resguardar, que é o correto, tá? Então fica essa dica. Agora, se você não quiser seguir, se você não concorda, faz o que você achar melhor, gente. Assim, aqui não é uma opinião, não estou dando uma opinião, estou falando algo legal.
coloquem as jurisprudências e vocês vão ver. Não existe uma lei específica falando sobre isso, mas se você for pesquisar, a lei sobre provas, as produções de provas, há que as provas devem ser produzidas por ambas as partes, quer dizer, não é só um lado produziu e o outro tem que aceitar, entendeu? Então, por isso que tem o direito do contraditório, que é o que o locatário deveria ter na vistoria de saída e muitas vezes querem tirar isso dele, de forma voluntária ou involuntária. Então, fiquem espertos com isso, tá bom? Quem falar coisa diferente disso, gente, por isso que tudo que vocês vêem na internet, inclusive o que eu falo, vocês têm que conferir na lei, vocês têm que conferir na jurisprudência, nas doutrinas. Não vão pelo que vocês só veem na internet, porque tá cheio de gente falando besteira por aí. Eu já falei muitas coisas que eu achava que estava certo, era uma opinião minha, e eu fui ver depois que eu estava errada. Então confiram tudo que eu falo, eu não sou a dona da razão. Mas isso aqui, cravado, gente, não dá problema. Vistoria de saída, o locatário tem que ser convidado a participar ou acompanhar. O melhor é acompanhar, tá bom?